Então ele diz assim: tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Paulo, tanto aos romanos quanto aos coríntios, ele fala que não devemos nos contaminar com as coisas do mundo, e aí ele fala, há uma discussão quanto à lei, já que os judeus eles seguiam muitas leis muito rígidas, que para o gentio, Paulo e os primeiros cristãos eles aconselham a não comer carne sufocada, a se apartar da imoralidade sexual e de comer coisas sacrificadas a ídolos. Então aqui é uma grande advertência que o Senhor faz a essa igreja que, apesar de ter um amor, apesar de estar a cada dia prosperando em obras em agradar ao Senhor, ela não estava pura. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E aqui a gente vê que o Senhor ele deu um tempo para que Jezabel, aqui, quer seja uma pessoa realmente, ou quer que seja todos aqueles que se contaminaram com os falsos deuses, com a idolatria daquela época, se converta. E hoje o Senhor, na nossa jornada cristã, o Senhor ele sempre nos convida a perseverar em oração, a perseverar em obedecer e fazer a vontade do Senhor e se apartar do mal. A Bíblia fala, Paulo fala que é necessário que passamos diversas tribulações e para que nos alegremos nas tribulações, porque a tribulação ela vem provar a nossa fé, e fé é que agrada ao Senhor. Então é uma coisa que está associada à outra e que nos fará o quê? Sermos aprovados. E como diz no final desse trecho, sermos vencedores. Então aqui o Senhor fala que Ele dá um tempo, Ele deu um tempo a essas pessoas que se contaminaram com a imoralidade e que se contaminaram com a idolatria. E aqui ele diz, eis que proste de cama. E é interessante dizer que aqui, o local que seria um local de pecado e de prazer, o Senhor transforma num local de punição. O Senhor mostra que o pecado ele traz uma consequência, e essa consequência é uma consequência que traz dor. Mas nós sabemos que o Senhor sempre nos aceita. A palavra de Deus, uma das cartas de João, diz o seguinte: que filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos advogado, que é Jesus Cristo, e que Ele nos intercede por nós na direita do Pai, para que nós tenhamos a remissão dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que nós não devemos sempre incorrer no pecado, mas que se pecarmos, nós temos Cristo esse advogado. Ele nos purifica, Ele nos livra de toda acusação que porventura nós podemos sofrer por causa do pecado. E aqui diz assim, versículo 23: matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. E aqui ele diz, a gente tem que observar que Apocalipse é um livro que fala a partir da ressurreição de Cristo até a segunda vinda de Cristo e o tempo posterior a isso. E aqui ele fala que o momento que temos para que vençamos, porque a palavra de Deus diz que ao que vencer ele faz várias promessas, aqui está dizendo isso, que nós temos, que aqui ele está dizendo isso, que aquele que é necessário vencer, e ele dá um tempo,
se nós não vencemos nesse tempo, aí ele tem aqui uma punição, e ele diz, né, que ele castigará, e castigará com morte, e morte eterna, morte, uma separação, não estar com Deus na eternidade. Castigará, matarei os filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então o Senhor está dizendo aqui que a consequência daquele pecado é a morte, a separação. E que ele sabe das obras, ele sonda as intenções dos corações, ele sabe, ainda que esteja oculto, o Senhor ele sabe se há erro ou se não há. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, versículo 24, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Aqui é interessante ver a seguinte coisa. Que o Senhor ele sabia que grande era a carga que a igreja carregava. Grande era a pressão que a igreja sofria. E a gente vê nos dias de hoje, trazendo um pouco para a nossa realidade, quantas vezes a gente já ouviu falar, ou talvez até passamos, já que eu não conheço a história de cada um, pressões no trabalho para que venhamos nos corromper, venhamos a nos afastar do Senhor, fazer aquilo que desagrada ao Senhor, mas para ficarmos bem com o nosso chefe, com o colega de trabalho, e assim nos garantir naquele local, naquela situação. Então o Senhor ele sabe que para o cotidiano que a pessoa está vivendo, grande é a pressão. Você tem que se manter, você precisar do seu alimento de cada dia, você precisar perseverar em ser um crente fiel, em ser um crente que se desvia daquilo que é errado, e ao mesmo tempo tem uma pressão muito grande, uma pressão econômica, uma pressão de que você te convida a cada dia a se contaminar por uma questão financeira. Então, o Senhor ele diz aqui que Ele não colocará outra carga, mas o Senhor, aí a gente vê também que o Senhor ele permite. Então o Senhor ele mostra aqui da necessidade. Primeiro, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor ele sabia o grau de dificuldade que era para a igreja, para aqueles outros que não se contaminaram, permanecer ali sem se contaminar, permanecer ali sem se misturar, sem aceitar os convites que cada um membro daqueles grêmios, daquelas associações faziam para cultuar um Deus. Ele poderia ser expulso daquele grêmio. E se ele fosse, ele sabia que o Senhor era um Deus que ele é capaz de prover todas as coisas. Temos essa certeza que se a pressão do cotidiano nos empurra, nos afasta daquilo que a gente gostaria de ter no conforto, nos afasta do ser bem aceito socialmente, mas o Senhor é aquele que cuida. A palavra de Deus diz que o Senhor ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor é o Deus que sonda os nossos corações, que conhece no íntimo todas as nossas necessidades. Então, quando eu olho para Tiatira, eu vejo que a palavra do Senhor aqui me incentiva a perseverar com o chamado. Cada um de nós, o Senhor fez um chamado específico. Cada um de nós terá que vencer, romper pressões dentro dos nossos locais de trabalho, dentro de nossas casas, com as nossas famílias, para perseverar e obedecer ao Senhor. E a palavra do Senhor mostra que acontecem decepções, acontecem tristezas, acontece de sermos caluniados, acontece de termos que abrir mão daquilo que gostaríamos de ter, às vezes de um emprego melhor, às vezes de uma posição que nos dá uma remuneração mais interessante, aquela remuneração de dar um conforto para o filho, um curso para o filho, um alimento diferente na nossa mesa,
Mas o Senhor nos convida aqui a não nos corrompermos com essas coisas, porque o Senhor, primeiro, a nossa caminhada aqui é uma caminhada de peregrinação. Não fazemos parte desse mundo, apesar de estarmos nesse mundo. Temos que brilhar nesse mundo como os luzeiros colocados no alto, não debaixo da mesa, não nos corrompendo com essas lentilhas que o mundo possa nos oferecer. E aqui o Senhor fala: outra carga não julgarei sobre vós, então somente conservai a que tendes até que venha. Aí eu olho a carga aqui, não só essa pressão, mas também o serviço, também o falar do Evangelho, também dar o testemunho, também o dizimar, também o ofertar, também o Senhor tocar no seu coração para dar uma oferta para o irmão que está em dificuldade, o ajudar o irmão naquilo que ele precisa, das coisas materiais e das coisas espirituais. Nós sabemos, se não temos condições de ajudar a igreja do Senhor financeiramente, mas todos nós, cada um de nós, temos a possibilidade de ajudar uns aos outros em oração. A palavra de Deus diz que a vitória da igreja é a vitória da oração. Aí eu vou pegar o gancho. Eu sei que muitos aqui não estariam aqui se não fosse a igreja interceder, né? Hoje temos aqui, meu cunhado, com certeza que não estaria aqui se a igreja não intercedesse. Então a gente vê que é necessário, quando as expressões vêm do mundo para nos afastar do Senhor, a gente olha o que tem, a gente olha a carga que nós temos. Que carga é essa? É a carga do serviço que nós fazemos ao Senhor. Se não conseguimos fazer mais, o Senhor vê. Mas a palavra de Deus diz que façamos conforme as nossas forças. Seria o quê? Se temos tempo para interceder, e venhamos interceder. Se temos tempo para jejuar pela obra do Senhor, pelo irmão que está enfermo, e venhamos jejuar. E se temos como ofertar também, disponibilizar o nosso tempo para visitar, para vir à igreja e trabalhar nas ações que a igreja participa, também. Por quê? Porque a pressão ela virá. Com certeza o bispo passa por pressões, os irmãos passam por esse tipo de pressões, para que nós venhamos nos desviar. E se cobiçarmos as coisas da terra, ou só nos prendemos a essas coisas, né? Paulo fala que seríamos miseráveis. Se não esperarmos que o Senhor dará, que o Senhor proverá, está difícil, é difícil, mas o Senhor proverá. Então, que não venhamos nos corromper com essas coisas. E continuando aqui, aí vem uma grande promessa que o Senhor nos faz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Ou seja, ele cita a obra que tanto ele elogiou ali no início, no versículo 19. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E aqui é interessante, no versículo 27 diz assim: e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. E nesses dois versículos aqui, o 26 e 27, o Senhor lhe faz alusão a Salmo 2, que eu gostaria de ler.